Evangelismo no bairro Boa Esperança. Hoje, segunda-feira, 15 de setembro. Nós poderíamos muito bem ter ficado aqui conversando de Jesus, tendo Jesus só para nós, mas Ele nos chamou para anunciar o teu amor. Então você que está ao alcance da minha voz, sinta-se amado por Jesus nesse momento. Nós estamos aqui para orar pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Deus, Ele tem uma palavra para ti. Deus, Ele tem algo para fazer no teu coração, na tua casa, na tua saúde, na tua finança, nesta noite. Eu quero orar por você. Pai eterno, Rei da Glória, eu te apresento cada casa, cada família aqui do bairro Boa Esperança. Pai, visita cada um nesse momento. Dê ordem teus anjos fortes, ó Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, quantas famílias, Senhor, passando por luta, passando por prova. Mas o Senhor é aquele, ó Pai, que dá vitória aos seus filhos. O Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que conforta. Pai, dê ordem teus anjos, Senhor, para ir de encontro a cada vida, cada casa, cada família nesse momento. Pai, nós declaramos que o bairro Boa Esperança é do Senhor Jesus. Nós declaramos que cada casa, cada família desse lugar é do Senhor Jesus. Pai, que toda sorte de bênção venha sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Pai eterno, Rei da Glória, que tudo aquilo que não provém de ti, desde já parta em retirada. Pai, dê vitória aos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Você que está ao alcance da minha voz, saiba que Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida, e 5 minutos dessa palavra pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Nós estaremos adorando ao Senhor nesse lugar, aquele que é vivo, aquele que morreu, mas ressuscitou, e vivo está, assentado à direita do Pai. Eu quero te dizer que esse Jesus, Ele pode e Ele quer te dar a vitória nesta noite. Amém? Já já nós vamos estar adorando ao Senhor. A pastora Vanessa vai estar adorando. Já já nós vamos ter a palavra. Amém? Você que tiver ao alcance da minha voz, venha participar conosco. Nós vamos estar orando pela tua vida. Amém? O Senhor Jesus, Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus, Ele quer te salvar. Amém? Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu Constante amor, para livrá-los da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois nós confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Amém, meus irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que o temem. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Enquanto nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, o Senhor está dando livramento de morte. Enquanto nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, Jesus, Ele está curando, Jesus, Ele está salvando e Ele está libertando. Amém? Meus irmãos, e o texto nos deixa claro que a alegria do Senhor alegra, é Ele que alegra o nosso coração. Que essa alegria de Jesus, que supera todo entendimento humano, vai invadir cada coração nesta noite. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Vamos, aleluia, Jesus, louvar ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus, porque o Senhor,
Aleluia, Jesus, Ele tem sentido a nossa falta. Aleluia, Jesus, a falta de estarmos na presença dEle, de sermos dependentes dEle. Aleluia, Jesus, e nós, aleluia, Jesus, também devemos sentir falta dEle. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então que você venha meditar na letra deste hino. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E venha voltar para os braços do Pai. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Mas que saudade de quando te encontrei. Coração queimando, os olhos brilhando. Sim, eu sei, era tudo tão lindo. Jardim perfeito, teu paraíso. Que triste foi quando de repente percebi que cresci ao ponto de não precisar de ti. Eu não orava mais, não buscava mais, eu aprendi demais. Mas que inverno é esse que não passa? Traz o teu sol e aquece a minha alma. Quero desaprender a viver sem te ter. Não vale a pena ter tudo e não ter nada. Quero te amar, volta a ser como criança. Eu não suporto viver mais de lembranças de quando te encontrei, quando te conheci. Ai, como sinto sua falta aqui. Abre as portas do teu paraíso. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Abre as portas do teu paraíso. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Você sente falta dele? Ai, que saudade. Ai, que saudade. Mas que saudade de quando te encontrei. Coração queimando, os olhos brilhando. Sim, eu sei, era tudo tão lindo. Jardim perfeito, teu paraíso. Que triste foi quando de repente percebi que cresci ao ponto de não precisar de ti. Eu não orava mais, não buscava mais, eu aprendi demais. Mas que inverno é esse que não passa? Traz o teu sol e aquece a minha alma. Quero desaprender a viver sem te ter. Não vale a pena ter tudo e não ter nada. Quero te amar, volta a ser como criança. Eu não suporto viver mais de lembranças de quando te encontrei, quando te conheci. Ai, como sinto sua falta aqui. Abre as portas do teu paraíso. Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Abre as portas do teu paraíso. Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Abre as portas do teu paraíso. Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Ai, que saudade. Aleluia, Jesus. Que triste é, aleluia, Jesus, quando o homem, aleluia, Jesus, acha que pode viver sem Deus. Aleluia, Jesus, nós vemos, aleluia, Jesus, que na Bíblia, aleluia, Jesus, havia o filho pródigo. Aleluia, Jesus, que recebeu a sua herança. Aleluia, Jesus, e ele saiu
saiu de casa quando ele recebeu essa herança. Aleluia, Jesus, e ele gastou com todos os prazeres dessa terra. Aleluia, Jesus. Mas em determinado dia, aleluia, Jesus, toda a sua riqueza se foi. Aleluia, Jesus, e não lhe restou nada. Aleluia, Jesus, então ele foi levado ao campo. Aleluia, Jesus, para trabalhar com porcos. Aleluia, Jesus, e ali naquele lugar, aleluia, Jesus, sentindo fome. Aleluia, Jesus, ele ansiou. Aleluia, Jesus, ele desejou. Aleluia, comer. Aleluia, Jesus, da comida dos porcos. Aleluia, Jesus, ele estava ali no lamaçal do pecado. Aleluia, Jesus, e já havia se contaminado com as coisas deste mundo. Aleluia, Jesus, então ele se deu conta. Aleluia, Jesus, que quando ele estava na casa do Pai, nada lhe faltava. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, Jesus, não há nada, aleluia, Jesus, que perdure. Aleluia, Jesus, longe do Pai. Aleluia, Jesus, a alegria é passageira. Aleluia, Jesus, e tudo que se pode viver longe do Pai é ilusão. Aleluia, Jesus, mas quando você está na presença do Pai, aleluia, Jesus, você pode passar por dificuldades nesta terra, você pode até passar por lutas, aleluia, Jesus, mas você sabe que você está conquistando um tesouro eterno. Aleluia, Jesus, a sua salvação, o seu galardão. Aleluia, Jesus, então caindo em si, aquele jovem, aleluia, Jesus, ele decide voltar para a casa do Pai. Aleluia, Jesus, ele bate o arrependimento. Aleluia, Jesus, e ele sabe, aleluia, Jesus, ele reconhece naquele momento que ele não é digno mais de ser chamado de filho. Aleluia, Jesus, mas ele está disposto a estar na casa do Pai, mesmo que seja como servo. Aleluia, Jesus, pois ele sabe que a presença do Pai é mais valiosa, é mais preciosa. Aleluia, Jesus, do que qualquer tesouro dessa terra. Aleluia, Jesus, mas o que surpreende aquele jovem é que quando ele chega arrependido e cabisbaixo, envergonhado, aleluia, Jesus, pelo que ele fizera, aleluia, Jesus, pelo abandono, aleluia, Jesus, por ter deixado a casa do Pai, aleluia, Jesus, o Pai, aleluia, Jesus, o espera, aleluia, Jesus, de braços abertos, aleluia, Jesus, feliz, aleluia, Jesus, porque aquele filho que estava perdido estava de volta, aleluia, Jesus, em seus braços, aleluia, Jesus, e então aquele jovem que estava sujo, imundo, aleluia, Jesus, pelas coisas deste mundo, aleluia, Jesus, o Pai o lavou, aleluia, Jesus, te deu vestes novas, aleluia, Jesus, e renovou a aliança com ele, aleluia, Jesus, e além de tudo, ainda fez uma festa para recebê-lo. Aleluia, Jesus, talvez você esteja distante da casa do Pai. Aleluia, Jesus, talvez você se tornou independente demais. Aleluia, Jesus, já não tem forças para orar, já não tem mais forças para buscar a presença de Deus. Aleluia, Jesus está distante. Aleluia, Jesus está perdido. Aleluia, Jesus está longe dos braços do Pai. Aleluia, Jesus, mas hoje o Senhor te espera de braços abertos. Aleluia, Jesus, e Ele te convida a conquistar um galardão. Aleluia, Jesus, nos céus. Aleluia, Jesus, a conquistar a maior das riquezas. Aleluia, Jesus, que é a sua salvação. Aleluia, Jesus, e eu te digo mais. Aleluia, Jesus, breve. Aleluia, Jesus, os braços do Pai não estarão mais abertos. Aleluia, Jesus, pois em breve, aleluia, Jesus, a porta da graça vai se fechar. Aleluia, Jesus, e a oportunidade que você tem hoje, aleluia, Jesus, talvez não venha acontecer novamente. Aleluia, Jesus, mas se atente ao chamado do Pai. Aleluia, Jesus, pois o Cordeiro, aleluia, Jesus, pois o noivo, aleluia, Jesus, em breve soará a trombeta, aleluia, Jesus, e dizendo vai ao encontro,
trombeta soar. Aleluia, Jesus, que você esteja preparado. Aleluia, Jesus, que você esteja próximo ao Pai. Aleluia, Jesus, para atender o chamado dele. Aleluia, Jesus, para que você possa escutar da boca dele: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde o princípio dos tempos. Aleluia, Jesus, é isto. Aleluia, Jesus, que o Senhor tem a dizer para você nesta noite. Aleluia, Jesus, abra os seus ouvidos. Aleluia, Jesus, quebrante o seu coração. Aleluia, Jesus, para receber aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia, Jesus, e saiba que Ele ainda está com os braços abertos. Aleluia, Jesus, e Ele te chama com amor. Aleluia, Jesus, com amor, para que você atenda ao seu chamado e volte para os braços dEle. Volte para a casa do Pai. Amém? Aleluia, Jesus, santo, santo. Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta encontrar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Eram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe hoje aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, Jesus, o diabo já falou que é pra você desistir. Aleluia, Jesus, que não há mais solução, mas eu te digo, segure nas mãos do Senhor, pois Ele tem tudo que você precisa. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe hoje aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.
na tristeza ou na alegria, era bom. Deus se vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era bom. Deus se vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, Jesus. Se você está se sentindo sozinho, aleluia, Jesus, sem esperança, aleluia, Jesus, achando que não tem mais jeito, aleluia, Jesus, para Jesus não há impossível, aleluia, Jesus, se lembre que Ele está a todo momento ao seu lado, aleluia, Jesus, esperando que você se lembre que Ele está ali, aleluia, Jesus, esperando que você clame por Ele, aleluia, Jesus, que você, aleluia, Jesus, chore aos pés dEle, clamando a Ele por socorro, aleluia, Jesus, Ele está sempre pronto, aleluia, Jesus, a te socorrer, aleluia, Jesus, então não deixe de buscá-lo, não deixe de adorá-lo, aleluia, Jesus, pois você não está só nessa caminhada, aleluia, Jesus, glória a Deus. E Ele batiza com o Espírito Santo, amém? Nós estamos aqui para anunciar esse Jesus maravilhoso. Nós não estamos aqui para anunciar uma religião, nós não estamos aqui para anunciar uma placa de igreja, mas nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo. Ele veio nessa terra, mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homens, sendo obediente até a morte de cruz, sobre o que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que mediante o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima do nome do câncer, o nome de Jesus está acima do nome da AIDS, o nome de Jesus está acima do nome de qualquer doença, o nome de Jesus está acima do nome de qualquer pecado, o nome de Jesus está acima do nome de qualquer principado, de qualquer potestade, de qualquer hoste espiritual da maldade. O nome de Jesus está acima de todo nome. Eu não sei qual problema você tem passado, qual luta você tem enfrentado, mas o nome de Jesus está acima de todo nome. E esse Jesus, ele veio. Esse Jesus, ele veio anunciar um reino que está preparado para nós. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai, mas vou vos preparar lugar. Então ele preparou um reino para nós. Um reino onde não haverá choro, não haverá pranto e não haverá dor. A Bíblia nos diz que os velhos profetas, os profetas do Velho Testamento, eles diziam: arrependei-vos. Chegou João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Chegou Jesus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu.
chegaram os apóstolos dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E eu também vos digo, é noite de nós nos arrependemos, porque é chegado o reino dos céus nesse lugar. E onde o reino do céu chega, o reino das trevas tem que sair. Onde o reino da luz chega, todo mal tem que sair. E é chegado o reino dos céus nesse lugar. Meus irmãos, é impossível de nós deixarmos de anunciar esse Jesus maravilhoso. É impossível nós deixarmos de anunciar Ele, porque a Bíblia nos diz que o homem, quando ele olha para o céu, ele sabe discernir se vai chover. Hoje, creio eu que muitos olharam e falaram assim: hoje está com jeito de chuva. Perigoso que hoje vai chover, porque o céu está cheio de nuvem carregada. Mas Jesus, ele disse: o homem, quando ele olha para o céu, ele sabe discernir se vai chover. Mas quando o homem olha por sinais dos tempos, ele não sabe discernir que está próximo a vinda do Cordeiro. A Bíblia nos diz, o próprio Jesus dizendo, que assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, de repente veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. Assim também será a volta de Jesus Cristo. Breve virá e não tardará. Os sinais estão se cumprindo. Pestes, guerras, terremotos, maremotos, os sinais estão se cumprindo. E eu declaro que breve virá e não tardará. Que nós estejamos preparados, porque Jesus virá como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. E Ele levará somente a noiva, somente a igreja, aquele que tiver as vestes limpas e alvas. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero agradecer cada irmão que saiu da sua casa e está aqui ouvindo a palavra. Eu creio que Deus, ele tem uma palavra ao teu coração. Até aqui o Senhor já tem falado. Amém? Quero agradecer os preparativos dos irmãos. Nós estamos no trabalho evangelístico de toda segunda-feira. Nós estamos anunciando a palavra em um lugar. Nós estivemos recentemente em São Gonçalo, estivemos no bairro Gabiroba. Estamos aqui agora, semana que vem nós vamos estar no bairro Nova Vista, e Deus, Ele está fazendo a obra. O Evangelho está sendo pregado. Sabe para quê? Para que naquele grande dia do juízo, nós não tenhamos uma desculpa. Sabe por quê, irmãos? Na terra é fácil nós dar desculpa para não seguir Jesus. Eu quero ver dar desculpa naquele grande dia do juízo. Por quê, pastor? Porque nós vamos chegar lá e vamos falar assim: Senhor Jesus, eu não te servi, porque eu estava passando por dificuldade financeira. Mas vai ter outra pessoa lá que vai dizer assim: Senhor Jesus, eu resolvi te servir porque eu estava passando por dificuldade financeira. Talvez nós vamos dizer assim: Senhor Jesus, eu não te servi porque eu estava passando por um problema de saúde, uma enfermidade terrível. Mas vai ter outro que vai dizer: Jesus, eu resolvi te seguir porque eu estava passando por um problema de saúde, uma enfermidade terrível. Talvez vai ter pessoa lá que vai dizer: Senhor Jesus, eu não te servi porque eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha dinheiro. Mas vai ter outro lá que vai dizer: Jesus, eu resolvi te servir porque eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha dinheiro. Talvez vai ter pessoa lá que vai dizer: Senhor Jesus, eu não te servi porque eu estava atolado no pecado, estava atolado no vício das drogas, da bebedice, da prostituição. Mas vai ter outro que vai dizer: Jesus, eu resolvi te servir porque eu estava atolado no pecado, atolado nos vícios. Por isso que eu resolvi te servir. Entenda uma coisa: a nossa desculpa para não servir Jesus nessa terra será o motivo de outro de ter servido. Não haverá desculpa naquele grande dia do juízo. Amém? Pai, eu oro em favor de cada vida, de cada irmão que está ao alcance da minha voz. Pai eterno, Rei da glória, muito obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã. Pai, há pessoas que ainda dão crédito à tua palavra. Pai, o Senhor sabe a necessidade desse irmão, dessa irmã que aqui está presente, aqueles que estão em tua casa, mas estão ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor venha visitar, pois a tua palavra é vida, a tua palavra é lâmpada. Ah, papai, enquanto nós estamos aqui, a tua palavra está operando, trazendo alegria, paz e bonança ao coração desse irmão e dessa irmã
irmã. Que a paz do Senhor entre em cada casa nesse bairro, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo uma palavra, amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 3. Glória a Deus, aleluia. Eu falei que aqui tá fácil para pregar, amém? Tudo preparado, tudo no jeito, tá até confortável pregar aqui, amém? Nós temos pregado aí em cada lugar, né? E Deus tem dado graça, amém, irmãos? Eu falei com as irmãs aqui, é um perigo ficar mal acostumado, amém? Porque tem cada lugar que Deus leva a gente, que se não for o Espírito Santo a gente não anuncia a palavra, amém? Mas quando Ele vem, Ele nos enche de força, de vigor e de virtude, amém? Olha o que nos diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém, meus irmãos? Olha para você ver que forte. Jesus, ele está dizendo para aquela igreja ali de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, olha para você ver, se alguém me ouvir e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Ei, Jesus, ele quer entrar na tua casa, mas a primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir o chamado de Jesus. Sabe por quê? Jesus, ele é educado. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. O inimigo, irmão, Satanás, ele não bate na porta, ele arromba, entra e faz uma bagunça na casa, na vida da pessoa. Mas Jesus, ele bate na porta. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Por que ouvir a voz? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, você já está realizando um grande passo. Se alguém ouvir a minha voz. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Jesus. Porque Ele é a palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho que conduz o homem até o Pai. Jesus, ele é a única verdade. E Jesus é a vida. Não há vida sem Ele. Amém? E a palavra vai nos dizer: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Irmãos, tem um se nesse negócio. Tem um se, uma condição nesse texto. E quando tem um se, pode ser algo perigoso, porque não é obrigado. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus, ele te chama nesta noite, amém? Aleluia. Mas é se quiser. Santo é o nome do Senhor. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ei, a maior vontade de Jesus é entrar na tua casa nesta noite. Mas para isso é preciso você abrir a porta. É preciso você convidar Ele e dizer: Jesus, seja bem-vindo na minha casa, na minha família. Eu entrego tudo em tuas mãos. Na Bíblia, todos os homens que abriram a porta de sua casa para Jesus tiveram a sua vida transformada e receberam um grande milagre. Zaqueu arrependeu dos seus pecados, abriu a porta da sua casa para Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus diz assim para Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Santo e poderoso é o nome do Senhor.
Deus maravilhoso, Deus santo. A filha de Jairo já estava morta. Ele abriu a porta da sua casa para Jesus. E quando Jesus entrou na casa dele, aquela que estava morta, Jesus disse: menina, talita cumi, te digo, levanta-te. E aquela que estava morta ressuscitou. Eu quero te dizer, abra a porta da tua casa, do teu coração para Jesus nesta noite, e Ele pode operar um milagre do qual você tanto necessita. Amém? Aleluia. Meus irmãos, o texto nos deixa as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque assim és morno, não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Com Jesus é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou é frio ou é quente. Morno para Jesus não serve. Amém? Que nós sejamos pessoas quentes, fervorosas no Espírito. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Talvez eu fale com pessoas que têm se esfriado na caminhada. Talvez eu fale com pessoas que têm se esfriado na caminhada cristã. Eu quero te dizer que Jesus está voltando. Aleluia. Eu quero te dizer que ainda dá tempo de se aquentar, pois a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. E aquele povo da igreja de Laodiceia, eles estavam vivendo algo. A prosperidade tinha tomado o coração deles, e através da prosperidade eles se afastaram do Senhor. Aleluia. Eles, na sua mente, eles diziam: rico sou, de nada tenho falta. Eles diziam em seus corações: nós não temos falta de nada. Mas sabe o que Jesus diz para eles? Jesus diz assim: mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, isso é sério, porque as pessoas estavam achando: eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a questão não é o que nós achamos de nós mesmos a nosso respeito, é o que Jesus acha de nós. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Se eu perguntar aqui agora quem conhece Jesus, todos vão dizer que conhece Jesus. Mas a questão é: será que Jesus nos conhece? Será que naquele grande dia nós ouviremos da boca dele: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno? É algo que nós devemos refletir. Sabe por quê? Viver sem Jesus pode até ser algo mais fácil, mais tranquilo, mas e morrer sem Jesus? Eu repito, viver sem Jesus pode até ser mais tranquilo, mas e morrer sem Jesus? Aleluia. Tem muita gente trocando a vida eterna que há em Jesus por uma vida passageira. Sabe por quê? O ciclo da nossa vida é: o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Todos nós vamos ter que passar pela morte. A questão é: será que nós estamos preparados? Aleluia. Porque o pós-morte existe uma vida eterna, e aquele que nós servimos nessa terra é quem virá buscar a nossa alma. Aleluia. É noite de nós nos apegarmos com esse Jesus. Sabe por quê? A nossa vida, se ela for duradoura, é 80 anos. Alguns por robustez chegam a 100, mas Jesus nos prometeu a eternidade. 1000 anos, 1 milhão, 1 bilhão, não tem fim. Eu quero te dizer nessa noite: não troque uma vida eterna por essa vida passageira. Aleluia. Aquele povo dizia: enriquecido estou, de nada tenho falta. Mas diante de Jesus eles não eram conhecidos. E Jesus disse para eles: arrependam-te, arrependam-te enquanto é tempo. Jesus estava dizendo para eles: ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo para voltar. Aleluia. Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele quer te salvar. Aleluia. Jesus, ele quer ter o teu nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia do juízo você não seja envergonhado.
Santo e poderoso é o nome do Senhor. Porque naquele grande dia se abrirão alguns livros, e dentre eles o livro da vida. E aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, seu destino será o lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, o convite desta noite é: vem para Jesus. Ele está à porta, Ele bate. Abra teu coração nessa noite e deixe Jesus entrar na tua vida, fazer morada, mudar a tua vida, mudar a tua história. Assim como Jesus mudou a minha vida, restaurou a minha história, Ele pode mudar a tua vida e tua história. E não há nada maravilhoso do que viver com Jesus nessa terra, sabendo que nós temos direito a uma vida eterna. Aquele povo amou mais as coisas do mundo do que a Deus. Que nós venhamos a amar mais a Deus do que as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras, mas aquilo que Ele prometeu é eterno, e Ele foi nos preparar lugar. Eu quero orar por você. Pai eterno, Rei da glória, eu te apresento a vida desse irmão, dessa irmã que ouviu a palavra. Pai, assim como foi dito, às vezes pode parecer fácil viver sem o Senhor, mas o difícil é morrer sem Ti. Pai eterno, Rei da glória, que a nossa vida esteja entregue em Tuas mãos. Pai eterno, Rei da glória, porque o Senhor está à porta e nós ouvimos a Tua palavra e nós decidimos abrir a porta do nosso coração, da nossa casa. Entra, Senhor Jesus, ceia conosco. Porque há uma mesa nessa terra, mas também uma mesa celestial aguardando por todos nós. Nós ceiamos nessa terra, mas nós queremos cear contigo no céu. Pai eterno, Rei da glória, visita cada casa, cada família nesse momento. Pai, onde houver um enfermo, onde houver alguém precisando de libertação, onde houver alguém precisando de cura, de paz, de alegria, de bonança, onde houver alguém passando por luta, por aflições, Pai, traz refrigério. Ah, Jesus, traz renovo. O Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele está te aliviando aí agora. Oh, Espírito Santo de vida, vai tocando com o toque da cura, com o toque da fé. A tua presença é real nesse lugar. Pai, eu declaro que cada vida, Senhor, desse bairro é do Senhor Jesus. Eu declaro, ó Pai, que esse irmão e essa irmã irá desfrutar da salvação que vem do Senhor. Fortalece ele, fortalece ela, dê-lhes saúde, dê-lhes graça, abençoa a casa, abençoa a família, em nome de Jesus. Pastor, eu ouvi essa palavra, como é que eu faço para ter meu nome escrito no livro da vida? Isso é muito fácil. Arrependa dos seus pecados e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Apaga, Senhor, meu nome do livro da morte e escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me dá força para continuar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, saiba que seu nome foi escrito no livro da vida. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus, exalta, glorifica o nome, porque Ele está à porta, Ele está batendo. Mas nós que ouvimos, nós temos a certeza que Ele está conosco, nos guarda, nos protege e nos guia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que parou para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre você, sobre sua casa e sobre a tua família. A todo ouvinte que está ao alcance da minha voz, eu digo: você que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador hoje, eu te digo: não procure uma igreja simplesmente perto da tua casa. Procure uma igreja perto da palavra de Deus. Uma igreja que segue a palavra de Deus. Pastor, aceitei Jesus, o que eu faço agora? Procure uma igreja que segue a palavra de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Congregai-vos, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar agradecendo e depois muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, santo e verdadeiro. Muito obrigado porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor disse: onde estivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estaria presente. Pai, o Senhor disse: aquele que recebe o enviado do Senhor, a ti recebe.
Pai, nós fomos bem recebidos nesse lugar, que o Senhor deu galardão a cada um, aqueles, ó Pai, que nos recepcionaram nesse lugar, aqueles, ó Pai, que disponibilizaram energia, que o Senhor venha derramar toda sorte de bênção, blindar a casa, a família, os sonhos e os projetos. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte, que as bênçãos do Senhor venham sobre eles e que nós venhamos nos encontrar no reino do céu e que nós possamos dizer: valeu a pena aquele dia ouvir a palavra, valeu a pena aquele dia arrepender dos meus pecados, valeu a pena aquele dia renunciar à minha vida passageira e virar para uma vida eterna, convergir dos meus maus caminhos. Estenda as tuas mãos, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Os irmãos dizem amém. Que haja paz na sua casa, que haja paz no seu trabalho, que haja paz no bairro Boa Esperança, e a igreja diz amém. Que haja paz em Israel e toda a cidade santa até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus diz amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe, amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite.